Seja bem-vindo a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, e do meu lado hoje é Ivan Lopes. Sempre um prazer poder estar aqui, Deco. Mais um episódio aí pra gente poder estar junto, né? Hoje substituindo nosso amado Ricardo, que tá em viagem. Então vamos lá, vamos tocar, vamos esperar o que Deus vai trabalhar em nós hoje, né? Com esse convidado que tá aqui, meu amigo, meu irmão, há pouco tempo, mas meu conterrâneo aí também. Então vamos ver o que Deus vai revelar pra nós hoje. Conversávamos há pouco, né, Ivan? Sai um careca, cara, e entra dois. Então entra você e Douglas, que também tem sua cabeça raspada. Então estou mais uma vez nessa mesa em minoria. Isso aí é uma multiplicação de carecas. Sim, não sei. Quando... Acho que existem duas invasões no mundo, sabia, Douglas? Invasão de Pelotas e de carecas, né? Porque a gente estava conversando outro dia com gente de Pelotas. Nunca vi tanta gente de Pelotas. Um lugar que nem é tão grande assim, mas invade o mundo. Em todo lugar tem gente de Pelotas. Brota, eu não entendo. Não entendo isso. Mas vamos ao nosso convidado, Douglas Garcia. Muito obrigado pela presença. É uma honra para nós do Tronocast receber você. Que isso, estou muito feliz, né? Me sinto muito honrado, Deco, e pelo convite, né? E pela ousadia do Ivan, né? Qualquer coisa pode descontar do Ivan, porque se ele falou que é meu amigo é porque alguma coisa a gente tem aí pra compartilhar juntos, né? Conterrâneo, gaúcho, né? Meu querido lá de Pelotas, né? É um gaúcho diferente, né? Um gaúcho salvo por Cristo já, né? Que benção poder estar junto aí. E me sinto honrado de ter um careca, né? Também, porque pelo menos não estou sozinho, né? É, isso aí. Estamos dividindo o fardo aí, né? Do frio quando bate na careca. Sim. Benção Entendo. de Obrigado pelo carinho de vocês. Não entendo muito Não bem. entende, não não entendo. entende. Não, acho que Cara, espero não entender. Não, mas é uma gilete rápida, tu entende, assim. Entendi. É fácil, né? É Fácil fácil de resolver esse tipo de coisa, né? Vamos começar por isso aqui. Esse boné. O que faz esse boné em cima da mesa? Meu Deus, cara. Eu vou resumir esse boné, que é polêmico, assunto polêmico, mas ele é um assunto que pra mim revela muito família, sobre aquilo que Deus quer fazer e tá fazendo, né? Com um movimento, né? Um movimento bem legal. Acho que daqui a um pouco a gente vai chegar nessa pauta, né? De conversar um pouquinho sobre Legendários, né? Uhum. Mas isso aqui representa dignidade e caráter, sabe? Vamos falar disso daqui a um pouco. Eu tive a oportunidade de ouvir, né, essa história na chegada do Top 888 em janeiro. E aí vai ser muito legal a gente ouvir isso de novo. Benção de Deus. Mas quem é Douglas Garcia? Então, Deco e Ivan, antes de mais nada, o Douglas, ele é o marido, né? Esposo da Mel Breyer, servo do Senhor, pai da Rebeca Garcia, e mordomo do Senhor, né? Esse é o Douglas, né? Agora, se perguntar da onde o Douglas veio, quem é o Douglas na raiz, assim, gaúcho, 33 anos. Gaúcho, que cidade? Natural, nasci em Porto Alegre, na capital gaúcha, mas fui criado em Viamão, né? Em Viamão, carinhosamente, ela é chamada de a velha capital, né? Foi a primeira capital do nosso Rio Grande do Sul, né? E depois passa a ser Porto Alegre, né? Que foi colonizada, inclusive, pelos açorianos, né? O famoso manezinho, né? Historicamente falando, né? Quem gosta de história vai lá buscar essa informação. Mas fui criado em Viamão, né? Não digo num berço familiar, né? Mas fui criado dentro da igreja, né? Uma igreja lá em Viamão, Assembleia de Deus, né? A igreja que você tem que passar por ela para poder entrar no céu. Não, brincadeira, pai. Né? Mas Assembleia de Deus lá do meu querido pastor David Matos, né? Grande referência para mim ainda até hoje. Fui criado pela dona Ana Maria, aquela tiazinha, vozinha do coque, sabe, ô Ivan? Uhum. Aquela que se passar na rua, o camarada já dá um arrepio. É isso aí. A avó Ana. Por que eu fui criado pela avó Ana, né? Pelo seguinte fato da mãe escolheu viver uma vida diferente, né? Então ela saiu de casa quando eu tinha aproximadamente aí uns 4 anos de idade. Muitos diriam que seria um abandono materno, né? Hoje, né? Mas a mãe decidiu ali naquele momento sair de casa. Já tinha feito não sou filho único, né? Tenho outros irmãos também. Tenho por parte de pai, por parte de mãe, mas sou filho único entre pai e mãe. Não fui o último a nascer. E não sei se eu fui desejado ou não naquele momento, né? Mas eu sei que eu fui criado pela minha avó,
dentro de um lar cristão por ela. Mas a minha ambiência, ela não era cristã, né? Ali, né? E a avó, ela veio de uma origem, né? Que me lembra muito do teu testemunho, inclusive, Ivan, né? A avó era mãe de santo, né? Mãe de santo, né? Um santo minúsculo, né? A mãe do teu pai. A mãe do meu pai, a minha avó paterna, né? E aí, quando eu nasci, ela já era convertida, né? Ela se converteu, né? E aí eu tenho um testemunho muito forte também. A avó já não tá mais entre nós, né? A avó, eu perdi ela quando eu tinha 17 anos. Mas a avó, ela foi até o último pregando evangelho. Ela era aquela evangelista raiz, sabe? Né? De entrar em viela, em beco, levar a palavra pro drogado, pro traficante, né? As imagens que eu tenho na minha cabeça de menino, assim, de moleque, né? De guri, que nem o gaúcho fala, né, Ivan? Subindo pra igreja pra escolinha dominical, né? Que é muito tradicional, né? Ela saindo uma hora antes pra ir na casa das pessoas, pegar as crianças carentes pra levar pra igreja no domingo, né? Então, num lar muito, muito pobre, eu digo assim, eu não gosto de falar que um lar muito humilde, porque humildade não tem nada a ver com riqueza, né? Mas sim, um lar um pouco mais pobre, não faltava nada, mas também não tinha tudo, né? Então ali nós tínhamos ali a avó tinha uma criação de galinha, era um pequeno rancho assim, um sítiozinho, onde tinha uma vaquinha leiteira, onde tinha uma eguinha baia, sabe? Então criavam uns porquinhos pro final do ano para engordar lá, para vender uma carne de porco, né? Agora o adventista vai ficar doido comigo. Mas é bênção, sabe? Eu cresci como se fosse um sítiozinho, área rural mesmo, assim, né? Tinha plantação ali de milho, de feijão, de horta. E cresci tendo que trabalhar desde muito cedo, né? Desde trabalhar muito cedo, porque o pai era caminhoneiro, o pai trabalhava no trânsito, né? E ele era um pai presente quando ele estava presente, mas ele não era tão presente porque ele tinha o trabalho, né? Então, a minha rotina de menino ali naquele período era o quê? Era ajudar em casa, e ir pra igreja, escola, voltar pra casa. Era uma rotina, assim, muito fechada, né? Brinquei muito pouco na rua. Sim, brinquei muito pouco, era mais limitado, porque a avó ela me criou dentro de um casulo de blindagem, assim, mas ela me ensinou a honrar, a trabalhar, de exercer essa questão de homem, né? De trazer o recurso para dentro de casa, mas claro, ainda não trazer o recurso. Eu passo a trazer o recurso num momento específico, que foi o momento onde eu venho a perder o pai. E que foi nessa janela que a mãe voltou. Então ela sai com 4 anos e retorna quando tinha mais ou menos ali em torno de uns 9, 10 anos, aquele período. E ali eu tenho um grande ensinamento da parte da avó, que foi o perdão. E eu não tinha noção do que era isso, né? Ela falou assim, olha, a tua mãe vai voltar e quando ela voltar, manda... Só que a avó, como era uma castelhana, assim, uma índia búlgara, sabe? Ela não tinha meia palavra com ela. Era uma palavra concreta. Olha, é isso, isso e isso. Acabou. É bíblico. Honra teu pai e tua mãe. Tu quer viver mais? Tem que honrar pai e mãe. Quando ela voltar, tu vai perdoar ela e vai continuar amando ela. Só que eu não tinha a dimensão do que estava acontecendo. Eu era um menino. Mas... aí você vai amadurecendo e aí começa a vir aqueles traumas, né? O porquê? Por que isso? Né? O adulto começa a fazer perguntas demais, né? E aí, enfim, eu posso falar disso depois. Mas nesse ponto da mãe aí voltar e tudo mais, na igreja, cresci músico, né? Então, o pai tocava em bailão, a avó também cantava em bailão antes de se converter. O pai não teve, pelo menos eu não tive a oportunidade de saber se ele aceitou a Cristo de fato, né? Porque ele teve um acidente de trânsito, eu venho a perder o pai com 14 anos de idade. Então, com 14 anos de idade, eu assumo a casa, né? Numa madrugada, a minha avó se levanta da cama, uma batida, né? E veio uma notícia que ela haveria perdido o filho dela. E ela me levanta da cama, ó, Douglas, te levanta aí, com 2 tapinhas nas costas, te levanta que teu pai morreu. Simples assim, né? Em 2 semanas eu não vi uma gota de lágrima rolar no rosto da avó. Então, sabe, cascuda, né? Mas não tanto, né? Depois de 2 semanas a gente viu que ela deu uma desabada, né? Porque era o filho único que ela tinha. Mas o que eu
tenho, assim, da lembrança do pai, era um pai presente quando estava presente, mas não era um pai cristão. Sempre presente. Não era, não era sempre presente, não era cristão de ir na igreja, de ir num culto, sabe, de ter sua vida entregue para Cristo, né? Mas quando ele estava presente, ele era presente. Só que nesse período ali que ele veio ao óbito, que eu perdi o pai, passou todo aquele período ali de luto, enfim, ali rápido, então, tu tem que trabalhar, vai dar um jeito. Aí tu vai começar por aqui, ó, tá aqui uma carrocinha, com uma éguinha, encilhadinha, e tu vais pagar um curso para você. Na época, tô falando aí de onde estava lançando ali o Windows 98 pro XP, olha os mais antigos da TI. Era muito caro fazer um curso de internet, eu não tinha grana, né? Então assim, ó, tu quer aprender, tá, ok, então tu vai pagar o teu curso. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai... Ali entrou a vendas da minha vida, né? Fora que eu já tirava leite de vaca, a gente vendia leite e tal, tinha um pouquinho, mas eu não gostava disso, não. Mas aí vinha outra coisa que eu já não suportava. Cara, que era o quê? Ó, segunda, quarta e sexta tu vai fazer a rota, vai se antecipar ao roteiro que o caminhão do lixo faz. Por quê? Tu vai fazer reciclagem. Então tinha uma carrocinha, enchia lá, com papelão, garrafa PET, junta latinha, né? E aquilo ali foi o que financiou o meu primeiro curso de informática que eu fiz na ocasião. E aquilo ali começa a formatar o caráter do Douglas, né, provedor. O que a avó estava ensinando ali, ó, tem que honrar, trazer recursos para dentro de casa, né, não depender dos outros, ir buscar, fazer, produzir, e ali começa talvez essa minha veia vendedora, né, de vendedor ao qual eu sou. Acho que eu não lembro que foi em qual café que me perguntou, o que tu faz, o que tu é? Eu falei, cara, hoje eu, além de ser pai da Rebeca e esposa também, eu faço brick, faço negócio, vida toda, só sei fazer isso, né? Mas começou onde? Começou com a minha avó me desafiando a honrar o quê? A minha casa, né? Depois da ausência do pai. Então, assim, da onde veio o Douglas? Quem é o Douglas? O Douglas é um menino que foi criado pela dona Ana, na casa do senhor, né? Ali não tinha nada, não tinha tudo, mas também não faltava nada, mas teve um grande desafio de ser criado num período de igreja que era bem, não vou dizer arcaico, não é essa palavra que eu gostaria de trazer, mas era muito mais blindado, assim, de não poder isso, não poder aquilo, talvez um pouco mais primitivo, mas teve muito ensino, teve muito aprendizado. Faltou bastante coisa logo lá na frente, para algumas coisas na questão familiar, mas teve muito ensino da parte da palavra. Isso é algo que não tem como ser ingrato, porque para tudo é um processo. Então, o Douglas, neto da dona Ana, que aprendeu a amar e perdoar mesmo quando a mãe voltou. A mãe é viva hoje, a mãe Edith ama minha mãe, né? Maravilhosa, ela tem seus desafios, né? Tá lá em Viamão. Eu levei 23 anos para dizer que eu amava ela genuinamente. Teve um processo muito grande até chegar a isso, né? Mas, né, teve o plantio. Com 14 anos, perco o pai, assumo a responsabilidade de honrar a casa, e aí, com 15 para 16 anos ali, descubro que a avó tá com câncer, meio que em fase terminal, né? Então, a avó, como essa questão de ela ser muito, meio, sem ter curva em palavra, ela também não levava alguns desaforos para casa, sabe? Só um pouco mais de idade, e ela se automedicava e não ouvia os médicos e acabou se automedicando para muitas coisas, e aí o estômago não aguentou, né? Hoje eu entendo com maturidade isso, mas aí ela entrou com um desafio muito grande de um câncer. E esse câncer, que já estava tomado, o médico falou, e eu ouvi isso, tinha 15 anos, né, um menino no hospital, falando, a tua avó tem 90 dias de vida. E ela, quando ouviu isso, ela olhou pro médico e falou, doutor, eu respeito muito o teu conhecimento, mas o Deus ao qual eu sirvo, é Ele que vai ditar as regras, não é o senhor. E tenho certeza que Ele vai me fazer viver mais. Então, só para vocês entenderem e resumir essa parte, a avó, eu vi perder a avó ali com 17 anos e meio, antes dos 18. Então, ela guerreou e lutou contra o câncer até ela chegar e falar ao ponto de falar assim, eu tô sonhando com Jesus. E tu chegar aqui, cara, chegar lá no leito que ela tava, na geriatria, que a mãe Edith,
ela trabalha com geriatria, teve clínica por muito tempo e e a própria mãe ajudou muito a avó. E lá no leito que ela ficava lá, as pessoas iam lá e saíam de lá evangelizadas, né, com testemunho, né, de chegar a um ponto assim, do jeito que eu pego a Rebeca, minha filha, no colo, eu pegava a avó no colo, né? Tão fraca que ela tava, mas ela tava tão convicta da fé e da salvação que tu chegava ali, não tinha como tu não sentir Deus através do que ela falava. Então, ela tava lutando com o câncer, né? Mas ela tava com a convicção que ela tava partindo com Jesus. Tava indo morar no céu. Isso foi espetacular também. Eu vi isso, né? Eu vi isso acontecer. E aí, enfim, com 17 anos ali, líder da música da igreja local, tocava em vários... A Assembleia de Deus, ela tem uma veia muito coralista, né? De ter muitos corais, então a gente participava ali de muitos corais. E aí a gente começa uma jornada um pouquinho diferente, que é morar sozinho, né? E aí começar a enfrentar a vida adulta. E no sentido de, é tu por ti agora, querido, né? Então não tinha mais ninguém. Então, tipo, o meu chão, minha base de oração, de todas as partes de rebeldia do Douglas, porque eu vivi um período rebelde muito intenso, né? Isso era em Viamão ainda. Isso em Viamão. E aí, nesse período ali, Deco, só para finalizar esse contexto, foi um período de rebeldia onde eu tinha alguém que orava por mim, né? Onde eu fazia desvios de mentira, realmente assim, tô indo para tal lugar e ia para tal lugar tocar na noite. Eu vivi um período de estar dentro da igreja, de sair no culto de sábado, e ir pra festa de noite tocar, né? Nunca me droguei, nunca bebi, coloquei uma gota de álcool na boca, né? Mas assim, o pai era alcoólatra, perdi o pai na direção, não foi na direção do caminhão, não. Que ele era motorista de caminhão. Ele veio a óbito num carrinho, num Gol, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de Gol chaleirinha, né? O Gol quadradinho aqueles, né? O Gol 1000, né? Um profissional que rodou o Mercosul inteiro, né? E aí, mas o álcool, né? Então eu tinha essa vivência, a mãe também teve problema com álcool. Então eu tive essa blindagem do álcool. Então nunca vou ter nenhuma gota de álcool na minha boca naquele período. Só que aconteceu. Eu tinha alguém que orava por mim. Eu tinha alguém que eu achava que eu tava enrolando, né? Que ela sabia, né? Teve situações que eu cheguei em casa na madrugada, assim, tava a avó de joelho orando na sala, assim, ó, Deus te livrou disso e disso e disso, cara. E eu, ó, aconteceu isso mesmo, né? Cara, era porque o mundo espiritual é algo tão real. E a gente brinca das irmãzinhas do coque, né? Do ciclo de oração, ou do culto das irmãs da tua igreja aí local. Eu não sei, cara, mas é de tremer o inferno mesmo, cara. Porque são mulheres de oração. Se colocam à disposição para isso, né? Orar de uma maneira que é muito intensa. A gente sabe que a gente não ora quase nada, né? Perto de uma irmãzinha dessa, né? Mas a avó, ela era de oração. Então, quando ela vem a perder a avó, cara, eu perdi meu chão, né? E agora? Né? Então, mas graças a Deus, assim, teve um polimento também de algumas lideranças que foram importantes em alguns períodos ali. Mas aí eu entro num período que agora preciso casar. Já com 17 anos. 17 anos. Então eu tinha uma casa, né? Uma casinha de madeira. Eu brinco que essa casa, 70% dela era cupim. Os outros 30% era madeira, né? Os cupim que estavam mantendo ela. Né? Se eu puder mandar as imagens pra vocês verem depois ali, colocar. Cara, a casinha existe até hoje, cara. Tá lá ainda, lá em Viamão, lá. Mas foi ali onde eu fui amado, onde eu fui ensinado, fui ministrado, fui desafiado, né? E desafiei também, né? Quando eu conheci a grande mulher da minha vida, que na verdade, quando eu conheci a Mel, ela não gostava de mim, né? Talvez num momento que ela vier aqui, ela pode contar esse testemunho, ela não gostava de mim. Mas ela se converteu, ela veio do mundo, né? E se converteu depois de um tempo. Eu tinha 15 anos, se não me engano, quando ela se batizou. E ela era como se eu fosse da congregação local do bairro, ela fosse da sede. Então, como eu estava sempre rodando lá, músico, né? Daí já tinha aquela pinta do músico. Então, tinha uma certa... ela ficava meio repelida, né? Comigo ali e tal. Porque um pouco mais nariz empinado e tal. Mas acabou que as coisas foram se organizando ali para que a gente pudesse já casar e namorar, né? Teve todo um processo também aí de pessoas que não estavam apoiando,
né? Homens, né? Carnal falando, né? Não tava apoiando, né? O namoro, nem o andar junto. Mas aí acabou que a gente organizou tudo. Na verdade, tinha uma casa. Olha só que loucura, eu já tinha casa. Tava trabalhando, né? Eu era vendedor de uma empresa de material de construção. Na verdade, é uma distribuidora de material elétrico na ocasião. Foi a minha primeira escola de vendas, assim, né? Lá eu conheci o falecido seu Peter, foi um grande professor para mim. O meu melhor amigo de infância, que é o Igor Martins, esse cara tem que trazer ele aqui um momento, tá? O Igor, ele é líder do Ministério 100, aqui no norte da ilha. O Igor, ele trabalhava de estoquista lá, e o pai dele era um motorista lá. E quando eles descobriram que a avó tava ruinzinha e tal, eles queriam, vou dar trazer o Douglas pra trabalhar com a gente aqui, né? Aí eles abriram a porta lá, falaram com o seu Peter, lá fui trabalhar de vendedor de material elétrico. Cara, eu tinha feito um curso de informática, designer gráfico, criei pra essa área, e aí venda, sempre venda puxando pro lado da venda, sabe? E aí eu chego lá, não sei se vocês são dessa época do vendedor raiz, né? Da prancheta, calculadora e talão de pedido. Comecei, né? Assim. Talão de pedido. E aí ali eu conheci o que era o famoso PAP raiz, né? De visitar a loja, visitar, né, as madeireiras, ferrais, locais, né? Materiais de construção. Mas assim, Deco, só para voltar no gancho, né? Quando eu entro, né, para trabalhar ali, a avó ainda era viva, ela gostou muito disso, né? Porque eu precisava me sustentar. Eu consegui já montar uma casinha para mim morar. Tipo, tinha... Que pobre gosta de ter em casa? A primeira coisa que ele gosta de ter na casa dele é televisão, né? Então eu fui lá, comprei uma televisão. TV vale mais que a casa. Em 24 vezes, né? Comprei uma televisão lá, coloquei. Na época da LCD, cara. Meu Deus do céu, né? Então... A televisão, montei uma cozinhazinha, sabe? Tiveram pessoas que foram me ajudando naquele momento ali também, sem dinheiro, né? Fui parcelando daqui, escando dali. E tive meu primeiro carro, foi um carro do Gaúcho, né? Não sabe essa história, não? Pode contar uma piada, não? Pode. Não, o Gaúcho chegou no estacionamento e não tava o carro dele mais ali. Qual o nome do carro? Cadete. Então, essa é a piada, pra nós lá é top, né? É que a gente conhece. Não, a gente tá rindo aqui também. Eu sei, não dá pra perceber que a gente não quer fazer muito alto aqui no ar pra não ficar desconfortável pra quem tá assistindo. Ainda bem que eu não faço stand-up, né? Graças a Deus, né? Mas meu primeiro carro foi um cadete, né? Um cadetezinho. E eu comecei a minha vida ali, né? Com, assim, de maturidade, maioridade, né? Com um carrinho, já tava mais ou menos organizado, sempre trabalhador e tal. Mas sempre com aquele desejo de construir uma família, de ter uma família, sabe? De ser pai, eu queria fazer algo diferente do que eu tava sendo destinado, né? Só que eu não tinha dimensão como é que eu ia fazer isso. Porque eu já não tinha suporte, não tinha paternidade. Eu buscava paternidade no fulano de tal, no ciclano de tal. Tinha pessoas que sabe? E aquele apadrinhamento de maturidade eu não tive. Então o que aconteceu? Eu fui errando, até continuar errando. Era muitos erros. Mas o que acontece? Deus, ele é misericordioso, né, Deco? O tempo todo. E assim, olhando pra tua história, só fazer um ponto aqui. Olhando pra tua história, cara, assim, uma mãe que de alguma maneira não te acompanha em boa parte do teu crescimento na infância, né? Perde pai muito cedo, né? Mas tem um ponto que eu também passei, que é uma avó que orava, sabe? Eu passei por isso, porque meus pais também trabalharam muito, eu fiquei muito tempo, eu e meus irmãos com a minha avó. E minha avó era essa do coque também, sabe? Deus e amor, não era assembleia, mas, cara, o que essa mulher orava, né? É padrão, raiz, né? Então o que eu vejo, assim, porque tu teria, vamos olhar para as histórias que a gente vê, né? Tu teria muitos motivos para fazer muita lambança. Essa é a verdade, né? E eu creio que essas coisas só não aconteceram na tua vida pelas orações da tua avó. Do quanto impacta as orações de uma mulher de fé, né? Não tenho dúvida disso. Hoje eu não tenho dúvida disso, Deco. Porque até geograficamente, hoje não tem mais, pelo que eu sei, tá? Mas a localização da casa, atrás da casa tinha uma boca de tráfico, né? Piqueira pra muitos aí, né? Ali acontecia.
né? De situações, inclusive, de alguns dependentes químicos entrar nos galpões que a gente tinha lá, de roubar, de levar panela, e sabe? E a avó ter que ir falar com o traficante lá local, lá, né? Baixar a guarda para poder recuperar coisas de... Então, sempre teve a bandeja, assim, ali, exposta, explicitamente, né? Mas a oração, né? Não tem. Do lado de casa tinha atrás tinha uma biqueira, ali um ponto de tráfico, uma venda de droga, e do lado tinha uma casa de religião. Cara, Mas a própria avó, né? A avó era aí. Então, é isso que eu quero dizer. Então, parecia que era um ciclo ali, né? Imagina se fosse o contrário, né? Se ela continuasse na religião, o teu ensino já ia começar diferente também. Dando ré, né? Então, Dando ré. O próprio fato, por exemplo, de tu... cara, na adolescência ali, que é onde a gente começa a experimentar as coisas, né? Ali 15, 16, 17, 18 anos, tu começa a experimentar o álcool, querendo ou não, ele chega pra ti. E tu, pela oração, a gente percebe isso, pela oração da tua avó, que foi muito forte, tu não tocou em álcool, cara. Imagina quantas vezes chegou na tua frente. Quantas vezes chegou na tua boca. Do copo, assim. Vai, tá aí. Tá aí. Tá pronto, aqui, né? a bituca tá aqui, ó. Quanto essa oração realmente foi forte, né? Foi impactante. A gente, como eu falo, e a misericórdia de Deus, ele nos alcança. A gente tava falando sobre graça esse tempo no GR lá, num pequeno grupo, né? Ou célula. A gente tava falando, porque a graça, ela é imerecida, né? A gente não merece, pô. Essa é real, a gente não merece. Mas mesmo assim ela nos alcança, né? Todo momento, todo momento. E o mais interessante desse período, Ivan e Deco, é que quando eu entro pro jogo do adulto, sabe? Ó, vamos casar, vamos organizar e tal. Cara, colocaram 2 crianças dentro de uma casa pra viver a vida a 2, né? Casado. Agora, falar um pouco dessa parte do casamento, pra atingir famílias agora, né? Porque é o que eu queria construir. Eu olho pra minha vida. Pai, eu tenho irmãos por parte de pai. Pai casou 3 vezes com 3 mulheres diferentes, né? Olho pra vida da mãe, a mãe também. 3 casamentos fracassados, né? Olhando hoje, cara, qual a chance de dar certo o meu casamento? Se tu olhar assim no ciclo vicioso, né? Alguns estudiosos da neurociência vão falar de muitas coisas aí, né, da parte do comportamental, e eu acredito que Deus dá inteligência e sabedoria para isso também. Mas vão falar que existe um ciclo vicioso. Existe sim. E existe um ciclo vicioso espiritual, de uma guerra travada, que tem que quebrar a maldição. É isso aí. É uma legalidade que foi dada pelos teus pais. Exatamente. E aí, velho, tem que quebrar. E aí a gente entra no jogo a 2, e aí sem maturidade. Então é guerra, né? Porque não tinha instrução, não tinha o discipulado para os casais, não tinha investimento para isso, não tinha N situações para que a gente pudesse ter maturidade no casamento. Mas tem 2 pontos que eu gostaria de falar sobre. A gente era muito intenso para os sonhos, para os objetivos. Vamos buscar, vamos fazer. A Mel é muito fazedora, sabe? Comprava a briga de fazer o que tinha que ser feito, né? Comigo. Então a gente desenhou muitos planos. De desenhar, de colocar na cartolina, vamos viajar para tal lugar, vamos ganhar tanto, vamos comprar o carro tal, a gente vai ter o apartamento tal, vamos ter a casa tal. A gente desenhava isso, a gente vai ter tantos filhos, o nome do filho vai ser XYZ, né? A gente definiu tudo isso, né? Antes, quando a gente casou, a gente organizou o famoso quadro dos sonhos, né? Fizemos um quadrinho dos sonhos lá do nosso jeito, recortando revista, porque não tinha dinheiro para fazer uma impressão, né? Mas a gente começa a vida 2 assim. Eu conheci uma ferramenta a qual eu era... Não sei se dá pra falar agora da parte dos negócios. Claro. Dá? É um bate-papo, pode... Beleza. explorar. Então, até porque vai linkar agora com a parte do casamento. Porque acho que tudo tudo tem um porquê, um viés espiritual, Deco. Então, a gente vai... No final, a gente vai entender, né? E Deus vai acabar ministrando nos nossos corações também isso. Porque se a minha vida não for servir para ser um testemunho para alcançar vidas, eu tô no lugar errado hoje aqui. Eu acho que o intuito é alcançar vidas através do nosso testemunho, né? Aquilo que Deus faz e que vai continuar fazendo através das nossas vidas, né? Porque eu sei que a gente é manancial, né?
isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Isso que alcança... Sei lá onde tá chegando essa mensagem, mas tá chegando e alguém agora tá tendo talvez um encontro com Deus. Mas eu saio de Viamão porque eu encontro uma ferramenta de negócios para alavancar, né, na área de vendas. Eu tô trabalhando com material de construção ainda, mas eu saio dessa distribuidora e viro um gerente de ferragem, né? Eu trabalho ali, sou um cara que é balconista de ferragem, trabalho com balconista de ferragem. Foi uma grande escola para mim também. Lá, o meu patrono, lá, o patrão, né, que nem eles do Gaúcho, o dono do estabelecimento, o Flávio Bortolotti, foi um grande aprendiz. Eu ganhava pouco, cara, mas ele me ensinou a zelar por esse pouco, sabe? Que pobre e triste, né, cara? Eu saí do cadete quitado, bonitinho, organizado, fui lá e comprei um Astra, um 2005 CD, né? Que 70% dele era do Bradesco, os outros 30% eu já tinha pago, né? E entrando em busca de impressão, né? Era terrível, né? A desorganização financeira na minha vida foi algo avassalador nesse período. Mas ele me ensina, cara, como é que tu ganha R$1.200 por mês e paga 700 de parcela de carro? Você é maluco, cara? Né? Era assim, era uma desordem total, né? Então, imagina. E de ter momentos assim, Deco, de pedir carona pra andar de ônibus pra poder ter o que comer de noite. Não foi uma nem duas vezes, foram N vezes que aconteceu isso, né? De pedir, de se humilhar pra um cobrador de ônibus lá, né? Não sei se aqui na região tem, mas lá no Rio Grande do Sul tinha, né? O motorista e na passar a roleta ali, o cobrador de ônibus. Cobrava, falava, posso descer por trás, na época que eu rolava, né? Pedir uma carona pra poder sobrar ali um 10, 15, 20 reais pra poder jantar com a Mel, né? Ou ter alguma coisa pra comer no outro dia. Não foi uma nem duas vezes, foram algumas vezes. Então, por quê? Também tinha a má gestão, tinha a má administração daquilo. Do pouco que eu ganhava, eu não sabia cuidar, né, do pouco que Deus estava me dando. Então, ali começa também um tratamento. A gente foi alcançado através de uma ferramenta para trabalhar com marketing de relacionamento, trabalhar com uma linha de distribuição de cosméticos. No período, a gente começa a montar uma equipe de vendas, eu e a Mel, e a gente começa a alcançar alguns degraus, né, que se diz, né? Isso. Às vezes eu saio um pouco da gramática coloquial, né? Mas a gente começa a evoluir, né? Subir de nível dentro da empresa, montando o time começa a crescer, começa a vender mais, a produzir mais, eu começo a formar alguns líderes, eu começo a me formar. Então eu saio de uma realidade dentro, eu fazia isso em paralelo estando no balcão de viagem, fazendo as horas vagas, uma renda extra, trabalhava ali nos finais de semana e tal. E eu saio da Assembleia de Deus de Viamão, vou morar em Porto Alegre, porque Porto Alegre já estava mais centralizado, começo a ganhar um pouquinho melhor, né? E aí eu começo a me estabelecer financeiramente um pouquinho melhor. Só que tem um detalhe, né? Pobre é coisa triste, né? Eu volto a falar de novo, né? Porque, cara, não é que... A palavra bonita é mindset, né? Mentalidade. Ganhar bem e não saber reter, não adianta de nada. Né? Então, quando eu ganhei meus primeiros 10, foi quando eu gastei meus primeiros 20. Para resumir para vocês. Porque eu não tinha sequer uma educação financeira. Assim como centenas de milhares de brasileiros não têm na escola, né? Não vou entrar nem nessa parte. Mas porque não tinha, né? Eu não tive alguém que me ensinasse, ó, tu ganha tanto, tu vai dividir isso aqui, 10% para cá, 20% para cá, isso aqui tu vai viver. Não tinha. Eu ia gastando, né? Um dia após o outro, né? É que nem diz aquele belo poeta brasileiro, que é um cantor aí, né? Deixa a vida me levar, né? Eu vivia assim, na parte financeira, até a gente apanhar. Aí a vida vem e te coloca lá, de cara no chão, ó, aprende, né? E aí eu fui quebrando aos poucos, né? Eu chegava lá no topo, quebrava. Chegava no topo, quebrava, né? Porque não tinha administração, não tinha gestão. Só que teve pessoas que chegaram até mim de uma forma, inclusive dentro desse grupo, depois de um ano, eu acabei abrindo mão de ser balconista, fui me dedicar 100% ao negócio, juntamente com a Mel. Aí teve pessoas que chegaram e ombrearam, ó, Douglas, faz assim, faz assado. Tu quer aprender da maneira correta ou tu quer continuar fazendo do jeito que tu tá fazendo? Sabe? Então teve pessoas que foram canais de bênção na minha vida, né? Uma delas é o Ronei Nipper, ele vai chegar para ele, tá? Esse corte ou essa mensagem completa. O Ronei é um cara que fala sobre transformação de pessoas, ele é um head trainer também da parte de performance e tal, um cara espetacular, e foi o cara que me ensinou
tudo que eu sei sobre liderança e gestão naquele período ali. E ele me falou assim, ó, Douglas, existe o jeito certo de fazer o negócio e existe o jeito que tu tá fazendo. Quer aprender? É assim, assim, assado. Vai doer. Tá disposto a pagar o preço? E eu... Foi indigesto, né? Foi indigesto. E eu falei, tô disposto. Eu era um menino. E falei, cara, se tu fizer isso, 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 em tanto tempo tu vai ter resultado. Vai ter que aprender a falar não pra isso, se dedicar pra isso e pau. Aí eu começo a baixar a cabeça, aí eu não tiro o pé do acelerador. Todo excesso vai esconder uma falta. E aí eu começo a perder o propósito principal. Começo a trabalhar demais, me torno visita em casa, os dois para um lado, o casal, né? A Mel para um outro, o Douglas para o outro, rodando o Brasil, a equipe já estava em quase 700 pessoas a nível Brasil, e aí a gente dando treinamento, viajando para cá e tal, então não tinha tempo para investir no casamento, e aí a gente entra num momento de falha. Né? Ô Douglas, só me esclarece uma dúvida. Que idade tu tinha, mais ou menos, aí? Aí eu tava com 21 anos quando eu comecei. Tá, nesse momento aí tava com 21. Tava com 21 anos, né? Que já tava com 1 ano e meio de casado ali. Casado. Casado. Tá. Primeiro ponto, casado. Casado na igreja, organizadinho. Uhum. Não, só queria entender se tinha casado ou tinha só se juntado lá no momento que tu falou ali. Vocês juntaram com 17 anos, né? Foi quando vocês conheceram. Eu conheço a Mel desde os 15, eu tinha 17. Nessa época ela não gostava de mim. Né? Aí depois eu faço um investimento, ela passa a gostar de mim. Né? Então aí a gente casa, né? Foi bem rápido. Casamento de crente da Assembleia de Deus é coisa rápida, né? Tu piscou, amanhã tu casa, né? Algo diferente mas brincadeira à parte, assim, a gente inicia o casamento dessa maneira. A Mel trabalhava administrativo, fez estágio em alguns lugares e tal. A renda familiar era muito baixa. E a mentalidade era muito escassa. Né? A gente sabia fazer, trabalhar, força de vontade, né? Isso com 21. 21. Tu tava no multinível aí. Marketing multinível. Tava fazendo marketing de relacionamento. Cara, isso é engraçado, porque eu trabalhei com multinível em 2012. Eu tinha uma loja no centro, lá de Pelotas também. E comecei com multinível ali em questão de 6 meses, cara. 6 meses, mais ou menos, eu tava com uma galera lá, 70 comigo, só em Pelotas. E trabalhava, mas a torto direito pra tirar 2 pila por mês. Isso era uma loucura. É bizarro. Era uma loucura. 2 pila por mês e vendendo os perfumes, que era o negócio que eu fazia, eu tirava 2,5. E eu me esforçava muito menos. Aí, né, mas agora que tu falou, trabalhava e a renda familiar baixa. Por quê? Porque aquilo era uma loucura, né? O cara trabalhava, virava à noite e 15, 18 horas por dia trabalhando e rodando e a coisa não fluía. Isso é... Cara, assim, tu falou do marketing de relacionamento multinível. Eu acredito que agora tá um pouco... Tem muita ferramenta, né? A gente tem muita ferramenta aí disponível. Tem galera aí com 15, 16, 17 anos aí faturando uma grana absurda que... Cara, de onde é que sai tanta grana, né? Mas o multinível... Todo profissional de vendas, ele deveria em algum momento fazer multinível. Sim. Porque a escola é muito boa. É uma escola praticamente gratuita, né? Network, ambiência, estar em mesas diferentes, isso é importante. Foi um treinamento praticamente militar, assim, para negócio. Sabe? E é muito barato, muito mais barato que uma faculdade. E prática, né? Ensina na prática. É prática. É né? prática. Aquele negócio de não 3 contatos por dia, vai lá, liga. Se tu não conseguir, 3 reuniões por dia tu tem que fazer. É isso aí. É isso aí. Agora, cara, Conhece o modelo? Não. Cara, é loucura. É PAP, bater. Cara, era doideira. Fazer assim, vamos fazer 100 ligação por dia. Pega a tua lista aí, pau, né? É uma escola absurda, né? De vendas. E só que assim, só para me acelerar um pouco, porque o testemunho ele vai tá chegando perto agora, que é o foco da mensagem. A gente, em outro momento a gente troca uma ideia só voltada a negócio. Mas é que faz parte, porque não adianta o homem querer investir somente no negócio onde traz dinheiro. Que a própria palavra ela fala: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Mateus 6:21. Isso é bom, o cara que faz teologia é outra coisa, né? O cara tá com um versículo e um capítulo na ponta. Então, e aí eu comecei a inverter valores, de novo. Aconteceu isso algumas vezes, na própria igreja, quando eu era mais menino, de inverter, tipo, Deus
família, trabalho, igreja e todo o resto. Cara, eu já inverti de colocar a igreja antes de Deus. E não é isso, de viver um religiosismo dentro da, sabe? Ter só um rito. De ir pra igreja. Deixa parecer que tem uma cama minha dentro da igreja lá. Porque eu ia só pra cumprir escala, tocar. Já aconteceu. E aí depois, na vida, casamento, familiar, cara, de inverter tudo isso. De colocar o trabalho acima de tudo. E não é sobre isso. E aí o que foi acontecendo? Eu quebrei o meu maior investimento. Que foi a minha família. Por uma falha, por um erro de um homem que caí e quebrei a minha família. Quebrei minha família. E ali começa todo um processo espiritual na minha vida. Gigantesco. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque talvez tenha algum solteiro ouvindo, mas... Não, solteiro tem que ouvir, na verdade, né? Ele tem que aprender. Pode Brincadeira. Mas eu quebro, eu caio, a verdade ela chega, e quando chega é destruição, é inferno. E aí você já tem a empresa organizada, aí você e aí vai tudo à lona, né? E aí é o ponto do divórcio chegar e de já ter tentado algumas situações, e aí você quer andar uma milha, mas você não consegue, você não tem mais forças e tal, e aí acabar cedendo, né? E uma coisa que quem tá ouvindo isso, que vai estar na montanha em algum momento, que vai subir na montanha, que vai fazer um movimento legendário, que legendário é um movimento, entenda isso como um movimento de Deus, tá? Não tem igreja, não tem rótulo. Se você for homem, você tem que subir. Lá na montanha a gente aprende sobre família, sobre não abandonar a família, né? E é algo muito forte, né? Por isso que quando eu falei, a primeira pergunta que você fez pra mim, cara, o que esse boné representa, né? Isso aqui representa algo que dentro do meu coração eu falhei, eu errei, e eu pensei, por que eu não andei uma milha a mais? Por que eu desisti? Por que eu abri mão da minha família? E eu fiz isso, eu abri mão da minha família. Eu abri mão de um plano de Deus para aquele momento. E aprove a Deus desse período, que é o próximo período que eu vou falar, de um período de desordem ainda maior na minha vida. Eu abro mão da empresa, deixo a empresa para a Mel fica tocando a empresa, eu saio, fico num outro projeto de uma fábrica, qual eu estava como gestor dessa fábrica, atendendo big players aí no Brasil. Dá um exemplo, né? Não estão patrocinando aqui, mas quem sabe vão patrocinar. Profetiza aí, né? Recebe. Leroy Merlin, Carrefour, Angelone, Giasse, né? Cassol, essas grandes empresas, né? Eu atendia big players com uma equipe de vendas de representantes a nível Brasil, né? Pelo um grupo lá de Porto Alegre, uma fabricante, atendendo a parte de bricolagem, né? Encartelados na parte de bazar e ferragem. E aí eu fiquei só com isso. E aí entra o quê? Pandemia. Mano, eu morando em Porto Alegre, o que eu penso assim? Cara, tô solteiro agora. O divórcio não foi uma paz, foi uma guerra. Foi guerra, tanto emocional e principalmente espiritual, para ambas as partes, né? Cada um com seus pesos, né? A Mel vivendo o luto dela. Em algum momento você pode convidar ela para trazer esse testemunho, para alcançar mulheres aí, porque a Mel é uma mulher evangelista, uma mulher de Deus e uma mulher de oração. E eu, solteiro, com meu peso, com meu luto de uma forma diferente. Cara, nunca vivi essa parada do mundo aí. Nunca botei uma gota de álcool na boca. Nunca. Aí eu chego. Um dia, tava num apartamento lá em casa, lá em Porto Alegre. E eu chego assim, eu vou me mudar. Vou ir pra ilha, eu vou subir pra Ilha da Magia. Cheguei pro meu diretor na ocasião, olha só, estamos entrando agora a pandemia. Todo mundo vai entrar pra home office. Tá uma desordem o Brasil, o mundo. Não vai mudar nada se eu estar aqui ou tá longe agora. Vou fazer home office. E ele, não, tudo tranquilo, tá? Preciso que tu esteja na fábrica tantas vezes por mês, te organizando a tua logística, tá tudo bem. Entregando o resultado e a conta. E eu venho morar onde? Aqui em Santa Catarina. Venho morar no norte da ilha, ali próximo à Barra da Lagoa ali. Acho que é no Rio Vermelho, bem na divisa ali, perto do Moçambique. E aí, Deco e Ivan, eu abro a porta para literalmente uma vida desgraçada, né? Por decisão. Minha mente sã, um dia chegou no mercado,
olhou assim, naquele mercado lá, uma ilha verde, assim, cheio de cerveja. E naquele dia eu falei, hoje eu vou beber. E naquele dia eu me torno um alcoólatra. Em menos de 15 dias, eu virei dependente. Todos os dias eu tinha que tomar pelo menos ali de 8 a 10 long necks, né? Caraca. Todos os dias. Pra quem nunca Né? tinha bebido. Então, sozinho às vezes, né? E claro, e aí abro também um leque muito grande, né? Pra uma vida promíscua dentro desse período. E dentro desse período, vou dar uma resumida agora para não me alongar. De idas e vindas, teve um pastor do PV, que é da Palavra Viva, o pastor Duda Horn, um beijo, querido, Deus abençoe. Isso foi um canal de bênção gigante, não me conhecia. Me chamou para jogar um futebol, o do nada, né, que a gente sabe que é Jesus, do nada, me chamou lá na rede social para jogar um futebol. Vamos comer um churipano, uma quinta-feira, vi que tu é do norte da ilha aqui, tem uma turma aqui legal e tal. E aí, né? Como é que o pessoal fala ali? Cristocidência, acho que é, né? Que coincidência, né? E aí, mano, nesse dia, já passando assim, tipo, alguns meses, eu numa rotina de loucurada, né? Eu não ia pra festa, mas eu fazia a muvuca no meu apartamento, porque eu era um cara mais organizado, tinha um apartamento, ganhava mais ou menos bem, sabe? Tava ali mais organizado, mas assim, entrava por uma mão e saía pela outra, né? Porque, cara, uma janta pra cá, um fardinho pra cá, e gente pra cá, e paga Uber pra não sei quem, sabe? E aí você vai indo. E aí, começa a entrar pessoas de frente na tua casa, de tudo quanto é tipo, cara. E aí tu tá abrindo as portas do inferno. Literalmente, né? Bom, e aí nesse convite do pastor Duda, ele marca comigo uns minutos antes, e aí ele me fez uma pergunta assim, e aí, Douglas, e a família? Cara, eu abro a boca pra começar a falar, ele, aconteceu isso, aquilo e tal, e ele falou assim, ó, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família. Cara, daí o quê? A conta não fecha, né? Falei, não, como assim? Ela tá lá, eu tô aqui, eu não vou voltar, ela nunca, na cabeça dela, pensou assim, vou morar em Santa Catarina. Ela sempre foi muito regional, assim, família e tal. E meu irmão, o que eu tenho pra te falar? Eu parecia o Chaves, né? Quando ele começou a falar. Sabe o piripaque do Chaves? Né? Os mais antigos que gravam assim. O Chavinho lá. Não tinha reação nenhuma. Porque eu fiquei, a conta não fecha. Como assim Deus vai restaurar? Eu falei, cara, Deus vai me dar uma família nova. Pensei, Deus é uma outra esposa e tal. E aí, Deco e Ivan, a conta não fechou. Isso foi em dezembro. Aí... Dezembro de 20. Isso, ali no auge do Covidão. Quanto tempo separado? Ficou total de 1 ano. Foi 1 ano, né? E aí, o diretor da fábrica, o Leandro Antunes, foi o cara que me chamou pra operação lá do grupo lá do Rio Grande do Sul, que trabalhava com varejo. Ele, em fevereiro, um pouquinho antes do meu aniversário, ele me mandou uma mensagem de feliz aniversário e tal. O filho dele mandou uma mensagem no outro dia falando assim, Douglas, sei que tu é um cara religioso, né? Ele falou assim, ora pelo pai porque o pai tá entrando no hospital e tava no pico do Covid, né? O cara entra no hospital 30 dias depois vem a óbito por causa do Covid. Cara, loucura. Eu falei, cara, aí os donos da fábrica, ele era o diretor, dono da fábrica, assim, Douglas, precisamos que tu desça para o Rio Grande do Sul para nos auxiliar aqui porque a gente tá sem eira nem beira, né? Quem diz o gaúcho. Cara, precisamos de ajuda do teu suporte e agora tu vai ser corpo presente. Na minha cabeça, Ivan, cara, eu não vou voltar mais pra Porto Alegre, cara. Eu não quero mais lá, não. É muito melhor aqui. Né? Vivendo aquele looping ali, eu tinha parado. Porque quando eu recebo uma ordem direta, quando o pastor Duda fala, cara, para o que tu tá fazendo, tu vai morrer. Deus vai restaurar a tua família, cara. E ele fala assim, ó, Deus tá te falando, aquele dia lá no Morro dos Cavalos, lá, 4 horas da manhã e tal, Deus te livrou. Cara, tava entrando no Morro dos Cavalos abaixo. Dormi na direção, nunca aconteceu isso comigo. Pegou as tartaruguinhas, né? Voltei, mano. Ali foi Deus te livrando. O pastor falou isso? O pastor Duda Rony, Deus te livrou. Cara, e eu, como assim, cara? Esse cara nunca me viu. Alguém contou pra ele. Alguém falou, quem é que falou isso pra ele? Aí eu pensei, mano, não contei pra ninguém? Então é Deus. Eu já sabia que era Deus falando comigo, direcionado. Cara. Eu cresci em assembleia, já sabia. Mano, eu sabia que era Deus que tava falando comigo.
Daí eu falei, cara, eu vou parar, não, eu não posso ser ignorante com isso, hipócrita, né? Porque eu sei que Deus tá falando comigo. Mas assim, quando eu recebo essa notícia, ó, tenho que voltar pra Porto Alegre pra ajudar a cuidar da operação, cara, eu não quero voltar. E aí Deus, cara, tu vai voltar. Depois que passou uns 2 meses quando o pastor Duda falou isso pra mim, né? Lá antes no futebolzinho lá. Cara, eu não consegui jogar o futebol direito, cara. Quando ele foi antes do futebol, ele deveria ter me falado depois, né? Depois foi mostrar um pouquinho da arte ali, do futebol. Mas não deu, porque, cara, tava atônico. Cara, eu ia morrer, Deus me livre. Tá. Naquela noite, Deco, eu vou pra casa, chego lá no apartamento, eu pego todas as garrafas que tinham fechadas dentro da geladeira e eu quebro. Eu falei, cara, eu não vou dar pra ninguém isso aqui, eu vou quebrar. Peguei tudo que tinha de maldição ali e eu peguei e queimei, cara. Eu queimei dentro do apartamento. Cara, eu não quero mais saber disso na minha vida. E aí, claro, não começo a frequentar a igreja, mas eu começo a ter uma vida um pouquinho mais devota, assim, tipo, mais organizada. Ia num culto aqui, ia num outro ali, ia pescando. Mas eu também parei de fazer a badernagem. Cara, vou me concentrar, vou me organizar, né? E aí, Deus me manda pra Porto Alegre. Quando eu volto pra Porto Alegre, me reconecto com quem, Deco? Vamos ver se a conta fecha. Cara, chego lá, me reconecto com a Mel. E ela tinha um documento que acabou ficando comigo e tal. Enfim, através de uma amiga dela, ela conseguiu falar comigo. Tava bloqueado de tudo, também eu tinha bloqueado de tudo, né? Maturidade zero, né? Começa por aí, né? Zero maturidade pra isso. Mas foi um ano de muita transformação pra ambas as partes. Ela viveu o período dela, eu vivi o meu. Só que mulher tem uma sabedoria diferente, cara. Não é que nem homem burro, né? Porque homem é burro, né? Pra algumas coisas ele se torna idiota. E eu fui esse cara. E ela não com sabedoria. Depois ela me falou que continuou orando por mim. Depois de um tempo, sabendo que a gente não ia... Não passava pra cabeça dela que a gente ia voltar, mas ela continuou orando por mim. Mas o que aconteceu? A gente tomou um café. Num café, a gente começa a ter um pequeno namoro novamente. E pra vocês entenderem. Agora, esses detalhezinhos eu não vou entrar muito a fundo, mas eu falei um pouco pra quem tava lá na montanha, né, desse testemunho, e tu ouviu lá, né, Deco. Antes de a gente casar, depois que a gente casou, a gente fez o quadro dos sonhos. E lá nesse quadro dos sonhos, tinha um sonho em particular nosso, que era a Rebeca e o Benjamin. Então a gente tinha recortado, a Mel recortou lá um parzinho azul e outro rosinha e pendurou lá, colocou lá, porque a gente queria ser pai, nosso sonho era ser pai, né? A Mel tem um testemunho, porque a Mel ela não podia... ela não era fértil, né? Não podíamos ter filhos, fomos desenganados, né? Então era só um milagre de Deus, milagre da parte de Deus mesmo para que nós tivéssemos uma família com filhos, né? E quando a gente retorna, assim, a gente começa a ter um envolvimento e tal, sem responsabilidade nenhuma minha, então a gente estava fazendo errados, né, um namoro, né? Os dois não estavam congregando, a Mel ia na Batista, lá na igreja lá que a gente frequentava e tal, e eu cheguei em Porto Alegre lá, também tava ainda dando umas rateadas, né? Rateada é bom, né? Rateada é muito gaúcho, né? Dando umas erradas feias e aí teve uma situação que ela me liga, estava dentro de um supermercado lá tradicionalmente conhecido em Porto Alegre, me liga chorando, e fala assim, você vai ser pai. Eu, como assim? A conta não fecha. Tá, assim, aí me veio uma palavra no meu coração. Que quando Davi vai passar o reinado para Salomão, ele fala a seguinte frase, né? Uma frase curta, ele fala assim, seja homem. Davi falando para Salomão, que venha a ser o homem mais sábio, né? Que já passou pela essa terra. E cara, aí veio aquela palavra no meu coração. E essa palavra veio porque eu me lembro de um sermão do pastor Davi, lá da Assembleia de Deus, que falou sobre essa passagem de trono e tal. Eu falei, cara, tem que ser homem, cara. E aí já vi na hora assim, aonde que tu tá? Tô indo para aí agora. E aí a gente se encontrou e tal, assim, vamos organizar nossa vida. E ali começa a gente prosperar. A gente não sabia que eu era rico e não era de dinheiro. A gente começou a organizar, escolher apartamento, e enxoval, e não sei o que. Só que a gente não sabia ainda
o sexo do bebê. E detalhe, a gente era divorciado. Então eu caso com a mesma mulher 2 vezes, cara. Né? No civil, né? Tinha divorciado no divórcio, papel. cara, advogado, coisa arada, guerra, Tendel. Tendel é gaúcho também, falava isso aí. Esse eu nem conhecia. Tendel Entendeu? É gaúcho, entendeu? É gaúcho. Era muito... Foi guerra, entendeu? Foi brigado o negócio. Divórcio. E aí a gente... É tudo organizado, vamos organizar de novo. Então a gente reestabelece, né? Uma nova data, um novo recomeço, né? E a gente tem um exemplo na Bíblia de um Deus de recomeço que nos mostra isso muito, muito claro. Bíblia, né? De um Deus de recomeço, né? Tanto que a humanidade, né? Não, pera aí, cara. Adão e Eva não deu... Cara, Noé, vem cá, Noé. Começa tudo de novo essa parada aí, né? Então, porque é um Deus de recomeço. E foi assim conosco, né? Então, e aí o mais interessante, Deco e Ivan, é quando a gente vem a saber o sexo do bebê. Quando a gente fez lá a sexagem, e aí descobrimos que era uma menina, e aí Rebeca do hebraico significa aquela que Deus une, né? E então, só que eu nem sabia o significado. Quem escolheu o nome de Rebeca foi a própria Mel, né? Eu tinha dado o nome do menino, que era Benjamim, que até agora eu mudei, né? Se vier o próximo e for menino, vai ser o José. Mas, ó... José Benjamin, entendi. Sim, 2 nomes, fica legal, pô. Não sei se a Mel vai gostar. É um problema que tu arrumou pra mim agora. Mas, em resumo, aí eu comecei a entender que, na verdade, a conta tava fechando. Se a conta não fecha, eu tenho que descer pra... a conta não fecha isso. Deus vai restaurar. Cara, aí Deus, ó, tá aqui, ó. Meu compromisso com a promessa que eu fiz lá atrás. Nem sabia qual que era, Douglas. E Mel, ó, tá aqui. É a Rebeca. E ele me provou através do seu amor. E hoje, o amor mais genuíno que eu recebo que não quer nada em troca é a Rebeca. E quem me deu esse maior presente hoje, pra mim, além de Deus, foi a Mel. Né? E hoje eu ando a milha que for pela minha família, né? E a gente sabe do que ele tá falando, né? Daqui a pouco o Ivan vai saber também. Mas mesmo que não suba a montanha, homem, você que não tá me ouvindo, não é a montanha que vai transformar a tua família, é Jesus. Pode ter certeza disso. É Jesus. As montanhas são um instrumento. É só uma ferramenta. Uma ferramenta. Né? Mas eu tenho certeza que essa ferramenta, ela me alcançou para poder fortalecer aquilo que Deus estava trabalhando na minha vida. Né? Então, o testemunho do Douglas, ele parte daí. Ele parte de um recomeço onde Deus ele estabelece, mostra o porquê ele é Deus e o que ele veio para fazer através da minha vida e da vida da Mel. Ó, vocês vão me servir, vocês são meus servos, mas para isso eu vou quebrar vocês vão moer, vai ser esmigalhado, vai ser esfarelado, mas eu vou restaurar cada farelo para que o meu nome seja engrandecido. Então não é o Douglas, não é a Mel, não é a Rebeca, não é o meu pastor, não, é Deus. E por ele é que eu estou hoje aqui, não como um gestor de uma operação, não como um bom vendedor ou como um executivo de negócio, não, eu estou aqui porque eu sou servo. Eu estou aqui porque eu sou filho e outra coisa, eu estou aqui porque eu sou um marido, né, que tem uma esposa que está nesse momento orando por nós, aqui, né, e porque, cara, não é fácil, só que a gente sabe que hoje o caminho mais fácil é o do divórcio, o caminho mais fácil é separar. A gente está vivendo uma geração, os números estão aí, eu como gestor eu vou analisar números, mas espera aí, e o espiritual? O que está sendo trabalhado? Então quando eu olho para isso aqui, que tu também és um legendário também, quando nasce ferramentas que nem o legendário, assim, cara, eu fico feliz demais que está sendo falado, por quem for que seja, se está sendo falado mal ou bem, eu tenho certeza que essa ferramenta está alcançando vidas e famílias estão sendo transformadas. É ou não é? É isso aí. É isso aí. Podia ser qualquer outro nome. Cara, onde colocou Jesus no meio, o mundo não vai falar mal. Né? Porque é uma mensagem de confronto para homens. E eu tô falando num homem onde eu, cara, desisti da minha família. Se eu tivesse recebido o convite, ou na verdade, se eu tivesse, melhor dizendo, se eu tivesse aceitado o convite em 2018 para ter subido a montanha que eu recebi, talvez o testemunho teria sido hoje diferente do que
tá sendo o que eu contei pra vocês de pós-montanha, que foi esse ano que eu subi. Mas Deus começou o processo de restauração na minha vida, não foi agora. Foi desde que eu aceitei um compromisso com Deus. Então, olha, agora eu vou te trabalhar. Vou deixar tu cair aqui? Ok. Ah, caiu de novo aqui? Ok. Tu tem que aprender com isso. Só que tem muita gente que começa a demonizar tudo, né? Mano, as tuas decisões, elas vão te reverberar em situações a qual Deus te colocou. Mas as tuas decisões, elas vão te trazer consequências. É isso aí. Ponto. E eu tomei decisões ao qual eu tava ação. Quando eu decidi beber, eu sabia que ele ia me fazer mal. Eu sabia que se eu me dedicasse àquilo ali, eu ia entrar em rodas e mesas diferentes, a qual poderia me levar a doenças, enfim, e problemas de saúde muito maior. Eu sabia disso. Poderia, de repente, pegar um carro e sair, ou atropelar alguém, ou um acidente. Eu sabia disso. Perdi um pai por conta disso. Mas eu tomei uma decisão racional de beber, que se tornou uma decisão espiritual e emocional para tirar aquilo ali muito grande. Então, não é fácil o vício, né? E dentre outros vícios também, a qual eu tive que ter cura. Né? Então, a gente vive numa era moderna digital onde está tudo muito disponível. Tudo à disposição. E eu sei, assim, que o homem, a gente fala isso na montanha, né? O homem andando sozinho, ele é o quê? Presa fácil. Presa fácil. Isso dá pra falar, tá? Fora do ar dá pra Mas falar. isso aí a gente sabe, né? Porque é uma verdade, né? Então, isso daqui, hoje, o Ivan já me conhece um pouquinho mais de tempo, já partilhamos de história. O Deco tá de cara. Ter o Deco como um ministro de Deus pra... Cara, ô Douglas, ajusta isso aqui. O Ivan chegar no Douglas. Ô Douglas, aquele dia lá, acho que tu pode ir por aqui. Cara, isso daí é ambiência de homem. E aí tu tá andando junto, tu não tá sozinho, em unidade, né? E aí tu ouvir quem tem experiência, ouvir quem tem maturidade, né? Cara, o maior erro que eu vejo de alguns homens casados é tá andando com solteiro, pô. Cara, a conta não fecha, cara, vai dar errado. Solteiro faz cor de solteiro, né? Certeza que vai dar errado. Vai dar ruim, né? Então, é o cuidado que nós devemos ter hoje, né? E eu vou falar pra vocês, eu quero finalizar aqui, quero deixar vocês fazer mais perguntas, que a gente acaba comunicando bastante, mas tá sendo bom poder falar um pouquinho. Mas eu digo pra vocês, Deus, ele tem um plano perfeito, mas as nossas decisões acabam tortuando o caminho perfeito ao qual Deus já planejou pra nós. É isso aí. Porque ele nos deu livre-arbítrio pra isso, né? Então, esse é o principal. E a gente vai ter que lidar com as consequências. O que não significa que ele nos abandonará nas consequências. Não, Né? é isso aí. Ele estará conosco nas consequências, mas a gente vai ter que passar por elas. Né? Tem um ponto, Douglas, que tu falou, cara, que me chamou bastante atenção, que é o seguinte. Demonizar, né? Tu falou sobre isso. E aí tu trouxe o ponto onde tu fraquejou, né? Onde tu foi tentado e tu caiu na tentação, que foi o álcool. Foi aquela cerveja ali, foi aquele momento. A gente já falou algumas vezes sobre isso, né, Deco? Sobre a tentação. Ela tá sempre ali, cara. Quantas vezes ela teve? A gente falou sobre isso no momento lá. Quantas vezes ela apareceu pra ti, ela apareceu pra mim, ela aparece pro Deco, ela aparece todos os dias. A tentação tá sempre ali. Tá sempre ali. E o inimigo sabia disso também. Então ele te pegou no momento fraco. Vamos lá. Abrir a brecha, né? Tu tava ação, como tu falou. Tu tava ação, a tua sanidade tava ali, como sempre foi. Mas tu tava fraco. Por quê? Tu tava sem a tua esposa. E o inimigo sabia disso. E ele olhou assim, agora é a hora. Então, assim, eu não vejo que isso seja demonizar, porque a gente tem que entender que o inimigo tá ali. Só que a gente tem que entender também que Deus está sempre do nosso lado. Então, o que na minha visão, assim, o que parece? Deus, ele sabe também o que está acontecendo. E ele, aquele momento ali, olha o que aconteceu depois. Tu caiu, tu já vinha caindo, mas ali tu caiu mesmo, né? Tu caiu em tentação, aí tu começou a errar, aí tu começou a ter os teus desafios, né? E aí até que Deus mandou o pastor Duda lá para te socorrer. Disse assim, não, vou mandar um cara aqui porque chegou a hora de eu tirar esse cara daí. Então, assim, não é que Deus fez tu fraquejar, não, mas ele disse, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui porque
Assim, é o que eu vejo. Falando uma linguagem bem, né? Nada a ver com a Bíblia, mas, cara, o que Deus não sabe? Deus sabe de tudo. Então, aquele momento ali de fraqueza que a gente tem também, momento em que, pô, tá acontecendo um monte de coisa na nossa vida e eu não orei hoje de manhã. Às vezes a gente não, né? Às vezes, mesmo sendo cristão, mesmo sendo indo à igreja, como a gente diz, eu sou de igreja, mas, cara, às vezes tu não ora. Às vezes tu não ora de manhã, às vezes tu não ora de noite, às vezes tu tá cansado e não vai orar com teu filho e assim, ninguém tá aqui julgando quem faz ou não faz isso. Não é esse o ponto. Mas Deus também sabe que a gente erra. Então, assim, só para voltar no assunto, demonizar. Cara, o inimigo tá ali e a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento para não deixar o momento. Eu vou dar um exemplo aqui. Semana passada eu fui a Pelotas, comentei aqui. E o que me levou a Pelotas do nada, de novo, foi Deus. Porque chegou uma hora que digo, não, vou ter que ir a Pelotas. Tem alguns problemas empresariais lá, vou ter que resolver. Só que até eu resolver, foi uma ligação pro Ricardo, foi uma ligação para um advogado. Aí eu digo assim, não, cara, o que tá acontecendo? Aí eu peguei, saí para caminhar aqui em Coqueiros, fui ali na pedra, sentei de frente pro mar, eu digo, Deus, o que tá acontecendo? Cara, aí Deus falou comigo, disse assim, vai a Pelotas. Eu digo, vou a Pelotas pra quê? Vai a Pelotas. Aí naquele momento eu liguei pro Ricardo, ele disse, não, liga pro fulano. Aí liguei pro advogado, peguei algumas instruções e tal. Eu não tenho que ir a Pelotas. Aí Deus vem de novo, vai a Pelotas, tu tem que ir lá. Aí eu fui lá, porque eu fui pra fazer, consegui fazer no terceiro dia, eu fui segunda, fui domingo, consegui fazer no terceiro dia. E aí, cara, no terceiro dia, o que eu achava que era pra eu fazer, não era pra eu fazer. Era outras coisas. Eu tinha que conversar lá com algumas pessoas de quando houve alguns problemas empresariais e tal. E aí quando eu voltei, eu fiquei, Deus, mas o que era pra eu fazer? Que, cara, eu comecei a ler a Bíblia e tal, daqui a pouco. Quando eu chego na sexta-feira, a primeira coisa que eu vejo em cima da mesa, um texto, assim, da Jéssica. Ela não sabe que eu li o texto, mas tava em cima da mesa ali, tava exposto. Cara, ela tinha escrito uma oração pra mim, enquanto eu tava lá. Mas pensa na força dessa oração. Eu não sei quantas vezes ela orou aquilo ali, cara. Mas eu sei que quando eu vi aquilo ali, eu digo, meu Deus, eu tava forte lá em Pelotas. Eu tava forte pela oração dela, porque a minha eu fiz um dia. Eu fiz um dia de manhã, o outro dia de manhã. Agora, a força da tua esposa, cara. É diferente. Sabe? Então, assim, o A Bíblia inimigo... vai dizer, Ivan, que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro vai levantar. Né? Aproveitando esse ensejo aí da importância de ter aí uma varoa orando por ti, né, em todos os momentos, né? Até às vezes eu brinco com a Mel que assim, amor, ora por tal situação porque eu sei que tu tá um pouquinho mais acima aí, parece que Deus chove antes de mim, né? Brinco com ela. Mas porque ela exerce essa atividade bem, né? Ela tem grupos de devocionais e gente, mulherada do mundo inteiro que entra, gente de Londres, não sei aonde e tal. No sábado de manhã ela tá lá trazendo uma palavra pra uma mulherada lá que não tem placa de igreja, ela faz isso, né? É muito dela. Mas teve um momento, quando eu saio desse grupo, após a gente se reconecta, a gente casa, mora junto, descobre e tal, monta enxoval, e aí o que acontece? Eu saio, eu rompo dessa fábrica de gestão, abro mão, recebo um convite, na verdade uma indicação para assumir a gestão, aí para entrar no setor ao qual eu estou até hoje, tá? Que é a parte de engenharia de energia, né? Estou trabalhando hoje com fotovoltaico, e aí eu trabalho único exclusivo aí para uma fabricante por um período, foi uma grande escola para mim, só que no último ano dessa escola, assim, de gestão, montando time de vendas e tal, eu começo a não ser honrado nos compromissos financeiros, a empresa começa a falhar comigo, o gestor, principalmente o diretor da empresa e tal. E aí eu já estou resumindo bastante só para não ficar muito redundante nisso, mas eu tenho muita gratidão pelo tempo, pelo aprendizado, até pela pessoa a qual falhou comigo no último momento, né?
Mas até o ponto de a Rebeca sair do forninho, já nascer e tal. Aí você tem já uma gordura financeira ali, você tem né, alguns chamam de reserva de emergência. Enfim, você está mais organizado. E aí, no último ano, você trabalhar de graça. Você colocar oxigenar dentro da empresa, colocar dinheiro em caixa e não ser honrado. O teu time não ser honrado. Né? Vendedor gosta de comissão, tem que ganhar o que é dele, é por direito. Trabalhou, ganha, recebe, ponto final. E aí, enfim, dentre vários combinados que não estavam sendo honrados. Dentre vários combinados. E aí, eu ali, vestindo a camisa. Não, vai virar, vai dar tudo certo. É só um momento ruim, é deserto e tal, e tal, e tal. Veio a pandemia. Pandemia não, desculpa. Veio a enchente no Rio Grande do Sul. Foi algo que eu vivenciei 7 dias dentro da água, ajudando, muitas igrejas ajudando. Eu vivi aquilo lá. Eu vivi de uma forma intensa demais. A Mel ajudando com o que podia na parte de arrumar recursos para medicamento. Ela pegou um nicho, né? Ela falou, não, vou pegar mulheres grávidas e crianças pequenas. Vou ajudar essa galera. E aí eu não, na rua ajudando, levando, fazendo logística, entrando na água e tal. Quando parei para respirar assim, tá, e agora? O que vai ficar? E eu ainda tava lá, vestindo entre aspas, a camisa, né? Sem receber um centavo. Que nem diz o gaúcho, não tinha um pinto para dar milho. Isso aí é bonita, né? Isso é legal, né? Isso aí é bom de anotar, profunda. É profunda, né? Cara, e aí, de chegar em casa e de ter o olhar da Mel, tá, e aí? Até quando tu vai ficar? E aí, por quê? Por que veio essa pergunta? Porque ela já tinha passado comigo algumas situações no passado. Tá, mas e até quando? Tu honra, porque daí tu te dedica mais, tu sempre foi o cara de fazer o algo a mais, tu entrega o a mais, e tá, mas e aí dentro de casa? Vai honrar como? Sabe? E aí indigesto, engole seco. Aí eu faço todo um planejamento, porque eu falei pra ela, meu amor, aqui vai estar um pouco mais difícil, o que tu acha? Dá pra ponderar a nossa vinda pra sair daqui dessa cidade, pra um outro lugar, porque eu acho que o Rio Grande do Sul vai ficar assim. Eu tava olhando na parte de gestão, e ela sempre falava assim, vamos morar. Enfim. Aí eu venho pra Palhoça num período de treinamento com a fabricante Coral Exclusiva aqui da Palhoça, que ela promoveu um treinamento para recuperação de equipamentos, da enchente e tal, e a gente veio para cá. E aí que nessa cidade eu tive um insight, assim, de gestor, não teve nada espiritual, eu tive um insight, seria legal montar um negócio aqui. Pensei assim, né, comigo. Tá. Só que eu no racional, nada espiritual, né? Seria legal aqui, Palhoça, acho que a cidade tá crescendo e tal. Como eu morei dentro da ilha, eu não queria morar fora da ilha, né? Aquele estereótipo que vem de fora, né? Aí depois que tu mora na ilha, tu descobre, não é tão bom morar lá dentro, não, muito trânsito e tal. Mas é uma benção, né? Não vou reclamar, a cidade é maravilhosa. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava ali com um diretor com um ego muito inflado, ao qual não tava honrando os compromissos. Eu tava ainda ali vestindo a camiseta junto com outros colegas gestores, com um engenheiro e tal, participando daquele treinamento. E aí eu fiz um planejamento. Falei, cara, tá aqui, vou fazer um plano de negócios, vou mostrar pro diretor da empresa. Aqui tá o plano perfeito, vai dar tudo certo. Vamos trazer a operação pra cá e vamos explodir. Mandou uma mensagem, uma sala de reunião, a gente consegue trocar uma ideia, conversar, quero te mostrar um negócio. Antes, daí eu tive um aperto assim, cara, ora a Deus, pra ver se é realmente isso, pra tu ter um sinal. É a minha mente falando comigo mesmo, né? Ora a Deus, cara, para e ora pra ver se é de Deus mesmo. O Espírito Santo, né? Suando no teu ouvido ali, ora, rapazinho. Eu oro, falei, Deus, tá. Entreguei nas tuas mãos, tá aqui. Se vai ser, vai ser. Se não vai ser, vai me mostrar agora. Que ele entra na sala, assim, o diretor da empresa lá. E fala, cara, tem um plano de negócio pra te mostrar e tal. Quando eu começo a falar assim, se eu soubesse que era isso, eu nem teria vindo aqui. Opa. Respira. Não, então tá tudo certo. Na hora, falei, não, tá tudo certo. Não mostrei, não falei nada. Vida que segue. Aí saí da fábrica, assim, que eu tava ali, comecei a agradecer a Deus e tal. Quando eu saio dele, recebo uma notificação do diretor da empresa, a qual eu sou gestor hoje, um grande amigo, parceiro de negócio e tal. E aí, vamos tomar um café? Há uns 3 anos atrás ele já tinha me feito um convite, abriu a porta pra mim. E eu falei, não, tô aqui, tô bem, tô tal.
Tô jogando outro jogo. Tô jogando Champions League agora. Tipo, né? Poser. E ele me manda mensagem assim, vamos tomar um café? E eu falei, vamos tomar um café. Aí eu tomo um café. Cara, olha só, tô com uma chave, quero passar essa chave pra alguém pra gente montar uma operação assim, assim, assado, tal. O que tu acha? Eu falei, cara, tô dentro. Tem um plano de negócio tudo pronto, tá aqui, ó. Ele, perfeito, tal. Só que tem um detalhe. Eu tenho que te dar uma resposta, mas eu tenho que, antes de firmar essa resposta, eu preciso ter uma resposta da minha família. Porque a minha movimentação, eu tô tirando a minha família de um estado e levando para outro estado. Zero rede de apoio, não vai vir família, é só eu, né? As malas, a cuia, né? No gaúcho tem que trazer a cuia, né? Mala e cuia, e vim para outra cidade. E ele assim, ó, tal dia eu tô indo pra China pra resolver umas coisas lá, tu tem que me dar uma resposta até tal dia. Se não for tu, vai ser outra pessoa. Ponto. Ele é um cara de negócio, um cara organizado, né? E eu, tá bom. Cara, cheguei em casa, tudo organizado. Ele falou, Douglas, antes de finalizar, ele falou, quero saber o teu custo, quanto é que vai ser, e tal. Porque tu não vai vir aqui pra... A primeira pergunta que eu fiz, cara, eu preciso me preocupar se o meu vendedor vai receber em dia ou não. Primeira pergunta que eu fiz pra ele, não perguntei quanto é que eu ia receber. Como é que ia ser o problema de bonificação e tal. Até porque isso quem criou fui eu depois. Mas, não. Primeiro é eles, depois é nós. Eu falei, não, beleza, estou em casa. Minha preocupação foi essa, sempre com quem tá, meus liderados, né? E, meus irmãos, em resumo, cheguei em casa, falei, meu amor, olha só, essa é a proposta, tal. E ela falou assim, eu vou orar. Cara, vou orar. Foi essa a resposta dela. Se Deus falar pra nós que tinha que subir, a gente vai subir. A gente vai fazer, vamos montar. E ela foi orar. Tá, mas e quanto tempo tu... Cara, quanto tempo é Deus que vai decidir, não sou eu. E aí tu começa a trabalhar a tua ansiedade, né? Cara, e aí Deus falou com ela rapidinho até, né? Foi num sábado. Segunda-feira ela falou assim, ó, senti paz no meu coração. E aí as coisas começaram a fluir e tal. A gente começa a desenhar o projeto. Venho pra cidade uns 60 dias sem ter moradia aqui ainda, fazendo essa transição. Né? Em menos de 60 dias já começa a vir pra cá. Em junho eu starto a operação aqui, sem estar com a operação aqui, né? A empresa tem 6 anos, mas a operação aqui completou 1 ano agora. Em setembro completa 1 ano com a unidade, mas em junho foi quando completou 1 ano de operação, né? Mesmo não tendo a sede aqui também. Aí eu venho pra cá, começo a procurar sala comercial, montar time de vendas, e o turnover é muito grande, o pessoal não quer trabalhar, o pessoal dessa cidade que tá aqui não gosta de trabalhar, cara. Chega verão, o pessoal, não, eu vou curtir praia, né? Então, também, aí, claro, teve meus desafios espirituais também com a operação, mas começou a fluir, daí a Mel conseguiu encontrar a casa, começamos a organizar um bom aluguel, sabe? Começou a fluir, começamos a organizar a mudança, cara, Deus foi abrindo a porta, assim, era a porteira, né? Começou a fluir. E a gente veio pra uma cidade, pra não se aventurar, só que aí era só nós 3. E a cachorrinha, e daí chego aqui na Pedra Branca e ainda ganhei um coelho, né? Então é eu. Então, a família. Né? E aí, cara, aonde que eu vou me apoiar? Eu não vim desigrejado, porque eu tava lá na igreja, eu tava servindo. Né? Nós estávamos servindo no Ministério de Louvor e tal. Então a gente não saiu de lá desigrejado. A gente chegou aqui já cético, procurando uma igreja pra servir, pra ombrear. Então a gente foi visitando algumas igrejas até entender. E aí Deus orientou, é aqui. A gente falou, sentamos ali, começamos a ouvir palavra direcionada, não foi na emoção, né? Os pastores foram na nossa casa, conheceram um pouco da nossa história, foram no meu escritório, entraram um pouquinho no meu trabalho, e aí as coisas foram se alinhando, sabe? Porque Deus não é um Deus de desordem, não existe bagunça, né? Sabe que é organizado, então a gente começou a organizar tudo. E aí... E também a sabedoria da Mel, né? Eu não posso fluir porque ela me ajudou nessa organização. Enquanto eu deixei fluir, ela me deixou fluir na parte, busca o recurso e eu arrumo a casa. Porque a Mel sempre foi muito de fazer comigo. De buscar o recurso e tal. E gestora, vendedora, mas 10 vezes melhor que eu. Mas muito melhor que eu. Liderando, mas muito melhor que eu. Né? Só que acontece que é o seguinte, que ela entendeu o jogo do que Deus queria pra vida dela. E eu não confrontei ela mais, porque ela entendeu. Eu preciso ser do lar por um momento. Cuidar da Rebeca.
e tal, enfim. Hoje ela cuida do marketing da empresa, trabalhando 4, 5 horas por dia, né? Ela tem outros clientes, ela faz muito coisa. A Mel é maquiadora, faz um monte de coisa. Mas ela entendeu que ela ia precisar desse tempo, curtir família, cuidar da família para se dedicar a isso. E aí, mais oração, mais cuidado com a casa, com zelo, e com isso ela me deixa em paz, no sentido assim, ó, tenha paz para trabalhar, para buscar o recurso, porque tu é bom nisso e Deus está provendo, Deus está cuidando de tudo enquanto eu cuido aqui da nossa casa, né? Bom. Então tá acontecendo isso, né? Graças a Deus. E... O Douglas, a gente precisa caminhar para o encerramento, Amém. né? Mas o papo tá demais aqui, tá muito bom ouvir a tua história. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela, de alguma maneira, resume, né? E olha para frente, né? Eu gosto muito de sair daqui com um olhar pensando no que Deus vai fazer, no que tu espera, nas tuas expectativas frente àquilo que Deus vai fazer, né? Olhando para a tua história, pelo que tu passou, né? Do ponto de vista familiar, né? Quais direções são os pilares ou quais são os sonhos que tu tens para ti, para Mel como família e para Rebeca, né? Olhando para a criação que tu teve, o que tu gostaria de ter na criação da Rebeca que tu não teve? Tua pergunta é muito boa, né? Mas assim, olhando o hoje, quando a gente fala em fé, que eu tenho que colocar fé nessa tua resposta, tá, que tu tá querendo, né? E é o que tá no meu coração. Quando eu olho para o hoje, essa resposta ela é muito balizada na fé. Por quê? O que é o tripé da fé, né? Eu tô desenhando aqui né? Fé é confiar e ser fiel. Confiança, fidelidade. É o tripé. Isso é fé. Isso é Bíblia, tá? Só estudar um pouquinho mais lá no hebraico lá, busca essa informação. Então, hoje, o meu caminhar tá sendo um caminhar buscando o direcionamento de Deus todos os dias. Mesmo eu sendo um cara de gestão, que cuide de números, que sei o que tem que fazer, quantas ligações tem que fazer e tal, e quanto time para poder performar, para faturar X milhões e tal. Sei tudo. Só que não adianta, o papel é muito bonito, né? Ele vai aceitar tudo. Agora, na minha criação, a qual eu tive, que eu vou passar para a Rebeca, baseado naquilo que eu tenho de fé, de confiar em Deus e ser fiel a Ele, assim, primeiro ponto. A Rebeca, ela já tem um destino a qual Deus, dentro do ventre lá da Mel, já está destinado para o propósito dela. O meu papel é instruir ela dentro da palavra, né? Já diz o próprio Salomão, né? Que ele fala assim, ó, ensina o menino, né, ou a menina, no caminho em que ela deve andar, porque quando crescer ela não vai se desviar. Né? Então, o meu principal objetivo como pai hoje é ensinar ela a andar o caminho, né, das escrituras, né, de Deus, não estou falando dentro de igreja, estou falando, claro, que a ambiência correta vai ajudar, mas ensinar ela, porque a principal igreja não é ir à igreja, é dentro de casa, é ser igreja, né? Então ela tem essa exemplificação dentro de casa. Então e principalmente o pai de menina. Você é pai de menina, não? Sou 3 meninas e um menino. Você é bom nisso, né, cara? Você também, né? Uma menina e um menino vindo. Olha aí. Então, o pai de menina é muito gostoso, né? Porque tu tá mexendo com uma pérola ali, daqui um pouco é um turbilhão. Mas ela me ensina muito. Já com 3 aninhos de idade, ela me ensina muito. Só que tem um detalhe, ela é o exemplo. Não adianta, eu sou o exemplo pra ela. Não vai adiantar eu falar o que ela tem que fazer. Ela tá vendo o que eu tenho que ser. Eu sou como mãe, como que eu sou quando eu tô em casa e tal. E é uma esponjinha, né? A gente sabe, como a gente é pai, a gente sabe. Então, o que eu quero pra ela, primeiro ponto, é que ela seja uma criança extremamente feliz, né? Ela tá nem aí pro dinheiro. Ela quer o pai, ela quer a mãe, ela quer família, ela quer felicidade. Então, eu consigo ver Deus através da vida dela em todos os detalhes, né? Eu vejo muito da Mel nela, um pouco de mim, um pouco de algumas da família, assim, do gene, sabe? Mas, cara, é Deus, eu vejo que ela é uma menina muito destinada para seguir aquilo que Deus quer para a vida dela. O meu papel é cuidar, zelar, ensinar, né, dentro dos caminhos do Senhor, para que ela não se corrompa, né? Vai chegar um momento que uma grama vai bater na minha porta. Cara, tem uma régua, né? É do papai para cima, né? Essa é a régua. Do papai para baixo não dá. Eu sei que vai, só que ela vai saber escolher, né?
Antes disso, ela vai passar por uns faixa preta, uns negócios, vai aprender Sim, a fazer umas gente, lutas, né? Vai fazer alguma coisa pra dar umas porradas. Mas enfim, mas vai chegar. Não adianta. E aí vai ser eu e a Mel pro resto da vida. É isso aí. Esse é o intuito. Uhum. Mas o principal pra responder a tua pergunta é que ela seja feliz pra ela cumprir o propósito que Deus Uhum. vai chamar ela em algum momento. Uhum. E eu preciso preparar ela pra ela ter discernimento pra ouvir a voz de Deus. Que ela vai ouvir e ela vai ser chamada pra isso. E aí ela vai escolher. Não vai ser o Douglas, não vai ser a Mel que vai influenciar. Pra isso, eu vou ensinar ela o caminho. Muito bom. Né? Eu acho que é mais ou menos Spice, né? Porque é isso difícil aí. pra caramba, né? Falar é fácil, né? Vamos ver na prática. Mas é isso que tu falou, a gente é muito visto por eles, né? Eles olham pra nós e o nosso exemplo fala muito mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer, né? Vamos, então, queria te desejar aqui primeiro te agradecer, Que isso. né, pela muito presença, feliz. uma honra pra nós ouvir a tua história. Acho que tem muita coisa que a gente deixou de falar, que tu deixou de falar aqui. Acho que esse podcast poderia ter 3, 4 horas Nossa, aqui, só não ia aguentar nós, não. mas a gente marca Qualquer outros pra ouvir mais detalhes ainda dessa história, né, tudo que Deus fez e até o que Deus vai continuar fazendo Amém. na vida e na Amém. tua família. Tem né? muita coisa boa pra É. mim, tenho certeza. Vamos servir juntos agora no próximo tópico, Vamos, certo? setembro É isso vamos aí. estar juntos aí. Setembro vamos estar juntos no Legendários. Lá. Eu vou estar lá. Ó, E opa. teremos um senderista aqui, a gente não Aí, pode ó. falar muita coisa, né, Ivan? Isso. Não podem falar nada, vocês ficam só nessa. Não Segue vou a falar, lista, não vou segue a falar, lista e vem-te não vou- embora com a gente. Só isso, segue a lista. Né? Dá um recado pra galera aqui, ó, naquela câmera ali. E em seguida o Ivan finaliza pra nós. Qual recado que você O quer? recado que você quiser, esse tempo é teu. Bom, vou aproveitar esse gancho falando que o tempo é meu. Na verdade, o tempo é de você decidir, né? Aquilo que você está buscando para sua vida. Decida a Deus, né? Decida a Deus no teu coração. Que eu estava trazendo uma palavra para alguns jovens e também um grupo de homens lá da minha igreja. Não há tempo a perder, né? Deus, ele quer ter um relacionamento com você, né? De que maneira que você está enxergando Deus na tua vida, né? Se você já andou de avião ou pelo menos conhecer um avião de perto, você vê que ele é muito grande. Ele é muito grande. Mas quando você vê um avião passando, você vê que ele está muito longe e é muito pequeno. Deus é exatamente assim, conforme a gente está próximo dele. É muito grande quando a gente está próximo dele. E como é que eu faço para estar próximo dele? Buscando relacionamento, orando, estando com a ambiência de pessoas, líderes espirituais que te aproximem de Deus, né? Mas ele quer um relacionamento contigo. Então aproveite esse tempo, que é um tempo de muito ternúrio, tá tudo muito difícil ouvir, tá tudo muito indigesto, tá muito pisando em ovos, se dedica para um tempo para com Deus. Tenho certeza que ele tá disposto a te ouvir se tu entregar de corpo e alma aquilo que ele quer de ti, tá bom? Deus abençoe. Muito bom. Douglas Garcia, muito obrigado. Ivan Lopes quer encerrar pra gente esse episódio maravilhoso. O carequinha mais amado para. desse Brasil. Nossa, ali, quanto amor por esses carecas. Eu te falo, cara, tu é um cara muito amado, né? Douglas, Pensa. mas, cara, obrigado. Obrigado por estar aqui hoje, Amém. por compartilhar essa história tão linda, o quanto Deus trabalhou na tua vida aí, no que tu te tornou até hoje, né? Nesse pai, nesse marido, nesse profissional também. Não sei se cara. Desculpa te interromper, não sei se é o Spurgeon que fala acho que é. É. Que tudo de ruim que tu vê em mim é eu mesmo, mas tudo que tu vê de bom em mim é Deus. É Deus, É, né? cara, Acho que foi Spurgeon que falou, né? acho que foi. Alguém bom, hein, né? Mas é isso aí, cara. Obrigado por estar aqui hoje, né? Por poder dividir esse cenário aqui conosco. Obrigado, Deco, mais uma vez. E agradeço a todos que nos escutaram hoje e puderam compartilhar de toda essa história aí do Douglas. Obrigado, pessoal. E Renatinha, muito obrigado aí. Renatinha nas câmeras e edições. Obrigado Valeu, mais Rê. uma Tu é vez. top, Rê. Quase Obrigado. que esquecemos da É isso aí. Obrigado, Deco. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.